gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá galera, vamos a mais uma aula de Química Orgânica e o conteúdo da nossa aula de hoje será reação de esterificação e funções nitrogenadas, focando nas aminas e amidas. Vamos entender um pouquinho o que significa essa reação de esterificação. Reação de esterificação, pelo próprio nome, é para a formação do éster. Uma também das funções oxigenadas, mas que é formada a partir de duas outras que vocês já viram, ó. Aqui nós temos o ácido carboxílico, para você relembrar, é a carbonila com a hidroxila. E nós temos a função álcool, que é a hidroxila ligada a um carbono saturado. Esse R aqui é só um termo genérico para identificar que é uma cadeia carbônica, tá? Aqui ainda sobre a reação de esterificação, eu tenho essa dupla seta, que significa na química um equilíbrio químico. Ora, dizendo que o reagente irá se transformar em produto e o produto irá se transformar em reagente se tiver uma perturbação nesse equilíbrio aqui. Aqui o nosso meio é um meio ácido e vamos entender como é a interação entre as substâncias para a formação do éster. Aqui, quem vai interagir do ácido carboxílico e do álcool são as hidroxilas, da seguinte maneira. Essa hidroxila aqui irá pegar esse hidrogênio aqui do álcool e irá formar o que? H2O. Então, ao interagir, essas substâncias vão liberar a molécula de água. E o que é que vai acontecer com o restante, o que sobra aqui das moléculas? Elas irão se juntar, ó. Então, esse pedaço que sobrou aqui do ácido, ó, tá aqui ele. Vem aqui fazer um destaque, ó, para você. E esse outro pedaço aqui é o álcool. Então, ao se juntar esses dois pedaços da molécula, eu dei a formação do éster. Como que você identifica, então, que é um éster agora? Carbonila. Vou tirar aqui para não confundir vocês, ó. Aqui eu tenho carbonila com o oxigênio. E veja só, esse oxigênio aqui, ele está entre carbonos. Lembra lá do éter? O éter também eu tenho oxigênio entre carbonos. Só que nenhum desses carbonos lá era a carbonila. Já aqui no éster, não. Ele está entre carbonos, mas obrigatoriamente um é a carbonila. Então vamos ver a questão aqui da nomenclatura. Como que eu vou dar o nome aos ésteres? Aqui eu coloquei outro exemplo. Tem um ácido carboxílico entrando em contato com esse álcool, dando a formação desse éster. Primeira coisa, a identificação da função. Como que eu sei que é um éster? Carbonila ligada ao oxigênio, né? Oxigênio entre carbonos, então tem a função éster. Como que fica a nomenclatura? Como essa cadeia, se você olhar bem, ela é uma cadeia heterogênea, ou seja, eu tenho o oxigênio entre carbonos, eu tenho esse heteroátomo. Até na questão da nomenclatura é como se eu dividisse essa molécula, esse heteroátomo aqui. Eu vou dividir a molécula bem ao meio e eu vou dar o nome em duas etapas. Primeiro nome é a parte que vem do ácido, que é toda essa parte aqui. E a segunda parte, ou seja, o segundo nome é o que veio do álcool. Aí vai ficar aqui o seguinte, ó, 2 carbonos, et, só ligação simples entre eles, an. Como é um éster, a terminação agora, ó, é oato. Então, quando você junta tudo, fica etanoato de... Vou dar o nome a essa outra parte aqui, ó, 2 carbonos na estrutura et. Aqui a nomenclatura fica como uma ramificação. Então, você termina em il ou ila. Então, ficou etanoato de etila. Se eu quisesse saber a nomenclatura dessas outras substâncias aqui, era o que a gente viu anteriormente, ó. Em aulas anteriores, aqui se eu sei que é um ácido, você inicia com essa palavra. 2 carbonos na estrutura, ó, é o ácido etanóico. E aqui,
esse álcool com 2 carbonos, ó, etanol, terminação ol, terminação para álcool. Pode prestar atenção, ó, que até a nomenclatura aqui, ó, ela tem uma certa relação com o que eu tinha anteriormente, ó. Aqui era etanóico, então no éster, etanoato. Aqui era etanol, então aqui virou etila, certo? Beleza? Super simples, né? Reação de esterificação. E reação também de esterificação para você identificar a função orgânica éster. Agora prestar atenção aqui que nós iremos falar sobre aminas e amidas. Pronto, agora aqui com relação às funções nitrogenadas, nós temos as aminas e as amidas, vamos verificar como que é a identificação delas. Ó. No caso das aminas e amidas, até o nome é um pouquinho parecido, a função orgânica também, porque é pela presença do nitrogênio, mas a quem ele estiver ligado é que determina a função. Ó. No caso das duas, né, são derivadas da amônia, que é do NH3, pela substituição de 1, 2 ou dos 3 hidrogênios. Então, vindo aqui para os exemplos de amina. Como que eu sei que é uma amina só em estar olhando para a molécula? Eu vou ver o nitrogênio e esse nitrogênio ele estará ligado a um carbono. Tanto faz ser carbono saturado, de ligação simples, ou carbono insaturado, ligação dupla, ou até mesmo uma tripla, né? Mas mais com a dupla. E no caso das amidas, também tem a presença do nitrogênio, só que o nitrogênio agora ele tem que estar ligado diretamente à carbonila, certo? Para ser amina pode ser carbono saturado ou insaturado, mas para ser amida tem que estar ligado diretamente à carbonila. A questão do nome é super simples, é melhor ainda de se trabalhar com esses dois, porque você só vai mudar o sufixo, que é a última parte do nome, e vai colocar o nome todo, ou amina ou amida. Vamos ver como é que fica. Identifiquei já a principal, que é a maior quantidade de carbonos. No segundo carbono, ó, tem metil. Agora a cadeia principal, 3 carbonos, prop, só ligação simples, an. Como eu vi que a função orgânica é uma amina, termina com a palavra toda. Propanamina. Pronto, terminou a nomenclatura dessa primeira amina. Vamos ao segundo exemplo. Identifique a cadeia principal, lembrando que a preferência é do grupo orgânico, então tem que numerar mais próximo a ele, independente das insaturações ou ramificações. Aí vai ficar o seguinte, ó, no terceiro carbono eu tenho metil, 4 carbonos na cadeia principal, but, só ligação simples, an. Como eu vi que é o grupamento amina, eu vou terminar com esse nome. Só que agora o grupo, ele não está mais no primeiro carbono, ele está no segundo. Então você precisa dizer onde ele está. No 2 eu tenho a amina. Simples, né? Fácil. Então agora vamos aqui à questão da identificação e nomenclatura das amidas. Para a identificação já sei que é amida, por conta do grupamento orgânico aqui, que é o nitrogênio ligado à carbonila. Vamos à nomenclatura. A ramificação do 2 e do 3, elas são iguais, então eu coloco o número junto e o nome junto. Metil mais metil, dimetil. Nome da cadeia principal, but, só tem ligação simples entre os carbonos. An. Como eu sei que agora a função orgânica é amida, termina com esse nome todo. Butanamida. Nome do meu próximo exemplo. Não tem ramificação, só é cadeia principal. Então aqui, ó, 3 carbonos na estrutura. Prop, só ligação simples entre os carbonos. An. E como tem o grupamento aqui amida, você termina com a palavra toda. Propanamida. Certo? Então, se liga aí, eu vou colocar aqui o exemplo geral, só para você identificar as funções orgânicas. Pronto, aí vamos aqui a só uma questãozinha para a identificação das funções orgânicas. Claro que o que nós vimos hoje foram os ésteres, nós vimos aminas e amidas, mas quando cai uma questão de identificação das funções orgânicas, pode cair as outras funções que nós vimos em aulas anteriores. Então tá aqui o geral, coloquei algumas demonstrando na íntegra
e outras reduzidas para você também identificar, porque a maioria das questões são reduzidas. Então aqui do que nós vimos hoje, ó, já dá para identificar uma bem aqui, ó, carbonila com oxigênio, sendo que ele está entre carbonos, então essa daqui é um éster. Aqui nós temos, ó, nitrogênio ligado a carbono saturado, só o nitrogênio sem a presença daquela carbonila. Então aqui a função orgânica é uma amina. Vamos ver outra aqui, ó. Bem aqui a estrutura ela está reduzida, CONH2. Só que lembre-se, o carbono é tetravalente, tem que fazer 4 ligações. Então aqui não é inventar átomos, você vai tirar eles da reduzida. CONH2. Gravou aí, ó, CONH2. Carbono com as suas 4 ligações, ó. Do jeito que estava antes, eu só tirei da reduzida, ó. Como fica mais fácil agora? Nitrogênio ligado à carbonila, eu tenho a função orgânica amida. Bem aqui, ó, hidroxila ligada a carbono saturado, terei um álcool. Identificando outra função orgânica bem aqui, ó. Carbonila entre carbonos, isso daqui eu tenho uma cetona. Essa função aqui também está reduzida, ó, COH. Tirando da reduzida COH, fica C-OH, para poder fazer as 4 ligações do carbono. Então, ó, carbonila na extremidade, ligado com hidrogênio, isso aqui será um aldeído. Vamos ver se tem mais função orgânica. Tem aqui, ó, hidroxila ligado diretamente ao anel aromático, eu tenho um fenol. Bem aqui, oxigênio entre carbonos, e nenhum deles dois é carbonila, como nesse caso aqui. Então aqui não será éster, será um éter. Aqui, carbonila ligado com a hidroxila, eu terei um ácido, reduzir aqui, resumir, tá? Ácido carboxílico. Bem aqui também, ó, é uma redução, ó, COOH é a mesma coisa desse, ó, COOH. Aqui também é o ácido carboxílico e aqui também é uma redução, mas vamos ver, ó, COOCH3, ó. COO, bem aqui sendo CH3. Aqui também é uma redução, mas só que aqui é uma redução do éster. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver dúvida, pode perguntar posteriormente. Beijo, bons estudos. GWA em ação.